Olá, meus amores, estamos aqui para mais uma aula de processo penal. A gente começou a tratar na primeira aula, né, das provas, e agora a gente vai dar continuidade. Nessa aula a gente vai falar dos princípios das provas, tá? O primeiro princípio é o princípio da comunhão das provas, o que significa dizer que uma vez colocada, né, uma prova no processo, ela vai pertencer a todos os sujeitos do processo. Então, uma prova que foi colocada no processo, ela não pertence a quem colocou a prova lá. Não foi porque a defesa levou a testemunha que a testemunha vai ser prova só da defesa. Não, ela vai pertencer tanto ao juiz, quanto à defesa, quanto à acusação. Por exemplo, se eu, parte da defesa, levo uma testemunha e a acusação entende que aquela testemunha pode ser útil para a acusação dela, para a tese dela, ela pode usar sem problema nenhum. Assim como, por exemplo, se eu levo uma testemunha, eu sou parte da defesa, eu levo uma testemunha, e aí eu percebo que aquela testemunha não vai me ajudar e eu quero retirar ela dos autos, a parte contrária à acusação pode entender que é útil para ela e não querer retirar, sem problema nenhum. Por quê? Princípio da comunhão das provas. Uma vez colocar a rolada da testemunha, uma vez, né, colocadas as provas nos autos, ela pertence a todos os sujeitos do processo e não apenas a quem as colocou ali, ok? Segundo princípio é o princípio da audiência contraditória. Audiência contraditória significa dizer que sobre cada prova há uma contraprova. Então, o princípio da audiência contraditória, né, encaixa ali o princípio do contraditório. Você deu a oportunidade da defesa formular uma prova, beleza, você tem que dar igual oportunidade para a acusação refutar aquela prova, tá? Então, o princípio da audiência contraditória pode se resumir em: para cada prova tem uma contraprova. Então, se você deu chance da defesa formular uma prova, você tem que dar chance para a acusação refutar aquela prova e vice-versa, ok? Princípio da oralidade. Gente, o princípio da oralidade quer dizer que sempre que possível, a prova tem que ser formulada de forma oral na presença do juiz. O princípio da oralidade, tá? O princípio da oralidade, ele tem aí dentro, alocado nele, dois subprincípios, que é o princípio da concentração e o princípio da imediação. Subprincípio da concentração quer dizer que sempre que possível, vamos concentrar a oitiva de todas as testemunhas, toda a prova oral, em uma audiência só. Se não for possível em uma audiência só, que pelo menos seja no menor número de audiências possível. Esse subprincípio da concentração, que está dentro do princípio da oralidade, a gente encontra respaldo no artigo 400 do Código de Processo Penal, parágrafo 1º. Lá no comecinho do parágrafo 1º do artigo 400 do Código de Processo Penal, você vai ler: as provas serão produzidas numa só audiência. Então, o princípio da concentração: vamos concentrar a oitiva de todas as testemunhas, toda a formulação de provas orais em uma audiência só. Se não for possível em uma só audiência, que pelo menos seja no número mais reduzido possível, no menor número possível de audiências, ok? Para não ficar, né, estendendo muito. E isso também tá no artigo 411, parágrafo 2º do artigo 411 do Código de Processo Penal, também tá lá. As provas serão produzidas em uma só audiência. Vamos lá, o penúltimo princípio aí que nós temos é o princípio da publicidade, que significa dizer que será dado publicidade a todos os atos processuais penais. Gente, por que isso? O processo penal, né, o direito penal como um todo, ele mexe com o interesse social, o interesse da sociedade, né? É o interesse da sociedade que está ali em jogo, né, de ver a justiça sendo feita, de ter uma segurança, digamos assim. Então, como está em jogo o interesse social, o interesse da sociedade, é dada publicidade como regra, né, a todos os atos processuais, para que a sociedade tome ciência de como está acontecendo e trazer para a sociedade aquele sentimento de conforto, de segurança. A real é essa, né? Mas, como toda boa regra tem a sua exceção, aqui não seria diferente. Temos exceções ao princípio da publicidade. Temos um instituto chamado segredo de justiça, né? Ou seja, tem casos que o processo penal vai tramitar em segredo de justiça. Ou seja, você não vai ter acesso aos atos, beleza? Vamos a essas exceções, né? A primeira delas está lá no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, que vai falar, né, que em casos de preservação de direito à intimidade,
você pode ter aí o segredo de justiça. Então, para preservar a intimidade da pessoa. Temos também no artigo 792, parágrafo 1º do CPP, desculpa, do Código de Processo Penal, que é: quando for resultar, né, em escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem, né, pode ser decretado aí o segredo de justiça, né, quando for resultar em escândalo, perturbação da ordem, enfim, pode ser decretado segredo de justiça. Outra exceção está no artigo 201, parágrafo 6º do CPP. Dá uma leidinha nesses artigos, tá? 93, inciso 9 da Constituição Federal, 792, parágrafo 1º do CPP, 201, parágrafo 6º do CPP. O 201, parágrafo 6º do CPP vai falar sobre a preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem do ofendido, que no caso, para preservar, né, a intimidade, vida privada, honra e imagem do ofendido, pode ser decretado aí o segredo de justiça, ok? E depois nós temos o artigo 234b do Código Penal, que vai falar que os crimes contra a dignidade sexual correrão em segredo de justiça. Porque imagina só, né? Um caso de estupro, você tem que detalhar tudo certinho. Imagina como que ia ficar para a vítima, né? O constrangimento. Então, para evitar isso, para preservar a vítima ali, nesse caso, ofendida nesse caso, o artigo 234b do Código Penal determina o segredo de justiça para todos os crimes contra a dignidade sexual, ok? E por último, para fechar os princípios, nós temos aí o princípio da não autoincriminação. Nemo tenetur se detegere. Nemo tenetur se detegere. Eu não posso ser obrigada a criar provas contra mim mesma, né? A gente, dentro do princípio da não autoincriminação, nós temos o direito constitucional ao silêncio, que está lá no artigo 5º, inciso 58, vai falar do direito de silêncio, tá? Assim como você não é obrigado a responder perguntas que possam te incriminar, tá? Então, o princípio da não autoincriminação é isso. Você não é obrigado a formular provas contra si. E lembrando, gente, que essa questão de você não é obrigado a responder perguntas que possam te incriminar, não é só pro caso do acusado, não, tá? Se você está na condição de testemunha, você também não precisa responder perguntas que possam criar provas contra você em processos futuros, tá? Não é obrigado. Por quê? Por conta do princípio da não autoincriminação. Ninguém é obrigado a se incriminar, a criar provas contra si, ok? Deixe que os outros façam isso, não é mesmo? Gente, pra encerrar esse vídeo, porque eu não quero que ele fique longo, só vou fechar com uma pergunta que eu queria ter feito no primeiro vídeo e não fiz, que é assim, uma diferenciação, que é: qual é a diferença entre provas ilícitas, ilegítimas e irregulares? Vamos lá. As provas ilegítimas, ilícitas e irregulares são espécies do gênero prova ilegal. Então, a prova ilegal, ela se divide em ilícita, irregular e ilegítima. As provas ilícitas são aquelas provas que contrariam direito material. Por exemplo, foi formulada uma prova através de uma invasão de domicílio. Errado, a invasão do domicílio é direito material que foi violado. Tá lá na Constituição Federal, artigo 5º, inciso alguma coisa, né? Ou, por exemplo, uma interceptação telefônica sem autorização judicial, violou direito material, também é uma prova ilícita. As provas ilegítimas são aquelas que contrariam uma formalidade, tá? As provas ilegítimas, elas vão contra uma formalidade, não, desculpa. As provas ilegítimas, elas vão contra um direito processual, um direito de regra processual, ou seja, na formulação da prova que teve um errinho ali. Já as provas irregulares são aquelas que não observam a formalidade. Por exemplo, eu tenho um mandado de busca e apreensão, no meu mandado de busca e apreensão tá dizendo que eu posso apreender uma arma de fogo, mas ao invés disso eu entro na casa do João para apreender arma de fogo e eu apreendo também uma camisa com mancha de sangue. Pode isso? Não, aquela prova vai ser uma prova irregular. Por quê? Porque não obedeceu a formalidade descrita pela lei, beleza? Então a gente fica por aqui. O próximo vídeo eu trago sistemas de apreciação das provas, tá? Então, um beijo, até o próximo vídeo, espero ter ajudado. Qualquer coisa, os comentários estão aí pra isso e podem buscar nas redes sociais também.